Mas, via de regra, eu adotei o jejum como estilo de vida. Então, intermitente é quase todo dia, né? Eu tento comer numa janela de 6 a 8 horas, ficar de 16 a 18 sem comer. O mínimo, se tiver alguma exceção, que eu me obrigo, são 12 horas sem comer. Isso é muito saudável, é cientificamente inquestionável. Embora a gente esteja ensinando o jejum com uma ênfase na vida espiritual, ele vai abençoar as emoções, ele vai abençoar o corpo. Sim. Né? Meu médico pediu no último jejum agora 71 tipos de exame de sangue, antes de começar e depois, para comparar, fora outros exames. Né? Eu brinco que eu virei uma cobaia, um rato de laboratório. Acabar com o seu sangue. Não, mas ele fala assim, a gente não tem oportunidade de estudar muita gente. Sim. Agora, na última vez, veio um grupo de 19 que me acompanhou. A maioria fez os 40 dias, nem todos. Alguns fizeram 2 semanas, 3 semanas, 30 dias, mas a maioria fez os 40. A gente tem um irmão lá da igreja, ele é bem magrinho. Né? Então, por exemplo, eu terminei, a média que a gente perde aí em 40 dias de jejum é 16, já cheguei a perder 19 quilos, mas a média é 16 a 17, difícil chegar em 18, para mim. Esse camarada começou o jejum com 69 quilos, e ele tem o mesmo tamanho que eu. Bem então, assim, a gente estava preocupado. Tipo, ele tem reserva de gordura para isso. No 25º dia, pedi para o Aldrin fazer um exame. Na verdade, ele se antecipou a isso e ele estava com 7% de gordura no corpo no 25º dia. Quando chegou a última semana, ele fez outro exame, estava com 3,5 e a gente já estava querendo fazer ele interromper antes. Ele já tinha feito um de 40, mas a gente estava assim, amigo. Eu perguntei para ele se está tendo fome, porque a fome é o indicativo de que acabou a reserva de gordura. Ele falou, tem flashes, aparece e some. Eu falei, está acabando sua reserva. Ele terminou com 2,5. Né? Eu e o médico assim, monitorando ele todo dia. Ele falou, pastor, eu tenho uma convicção em Deus, meu corpo está bem. Mas assim, você olhava para ele, nem estava tão frio, cachecol, porque assim, as pessoas reagem. Então assim, tem que ser muito cuidadoso, cauteloso quando a gente fala de jejum prolongado. Estou colocando essas coisas junto, porque ao mesmo tempo que eu quero despertar todo mundo, eu quero pedir cautela. Mas tem sido uma experiência em todos os sentidos. E quando eu anuncio o livro, eu costumo dizer para as pessoas, além do benefício espiritual, emocional, para a saúde, né? Minha saúde, todos os meus marcadores nos últimos anos, os índices saudáveis subindo muito. Eu falo para a turma, só que você vai economizar de comida. Eu ia falar isso. Já justifica o investimento do livro. E crente come, né, pastor? Gente, um médico falou uma vez isso para minha mãe. Falou, vocês não fumam, não bebem, mas come que é uma beleza. Pastor, e durante o jejum dos 40 dias, vamos voltar lá quando você fez o primeiro jejum. Qual é a época mais difícil, ou as épocas mais difíceis durante os 40 dias? Porque às vezes as pessoas não se arriscam. Porque eu não consigo nem 24 horas. Os primeiros 3 dias. Então o pessoal fala assim, eu não consigo 24, eu consegui o resto. Eu falo, cara, é justamente a dificuldade dos primeiros 3 dias. Por quê? Tem uma série de fatores. Desintoxicação. Todo dia um cara falou, não, no jejum porque eu não tenho dor de cabeça. Eu falei, a dor de cabeça você tem a maior prova de que você precisa jejuar. Você está sofrendo num processo de limpeza, significa que seu corpo está sobrecarregado e precisa eliminar a toxina. Eu falei, então, a diferença entre você é que com o tempo e orientação de profissionais, eu desintoxico antes. Com essa coisa de passar quase que o ano todo em jejum intermitente, eu paro de comer a qualquer hora, eu não tenho dor de cabeça. Mas antigamente eu tinha muito. E uma vez eu perguntei para um pastor que me mentoriou, ele já fazia jejuns de 30, 40 dias, quando eu estava lá nos 7 ainda. E eu falei para ele, cara, por que tem que ser tão sofrido? Ele falou assim, você já não tem a sabedoria de alimentar direito, você podia pelo menos ter inteligência de desintoxicar antes do jejum. Eu falei, o que você está falando? Ele falou, essa dor de cabeça, esse sofrimento é a limpeza do corpo. Eu falei, tem como contornar isso? Ele falou, claro. Ele falou, eu desintoxico antes. Eu falei, como? Ele falou, uma semana antes já tiro carne vermelha. A gente no sul come muita carne. E a carne vermelha é uma das coisas que mais tem toxina ali, né? Eu, pelo menos, é uma das coisas que meu corpo mais sente. Ele falou, outra coisa, vai entrar num jejum prolongado, os dias anteriores vocês têm que diminuir a alimentação. A gente, o dia antes, ia despedir em rodízio de carne, de pizza, porque pensava, vai ficar uns dias sem comer, vou aproveitar, né? Aí ele falou, você vai sofrer mais no processo de limpeza. E eu sofri, eu lembro de uma ocasião, eu estava assim, já no final do segundo dia, eu não conseguia orar. Era tanta dor de cabeça, irritação, não conseguia ler a Bíblia. Não... Aí e irritado, eu me afastava, porque eu dizia assim, Deus, eu quero jejuar para não pecar, eu peco mais. Mas assim, porque a gente não sabia lidar com essas questões. Então ele falou, diminui a quantidade de alimento. Ele falou, eu, por exemplo, nessa semana de preparação, eu como uma vez a cada 24 horas. Eu falei, peraí, você jejua para jejuar?
Ele falou, faço uma semana de jejuns quebrando, porque o corpo vai limpando mais devagar, você não sente tanto. Nessa única refeição, que é menor do que o normal, eu aumento fibras. Ele me ensinou, ele falou, faço uso de carvão vegetal. Ele falou, é bom que o médico te oriente, porque mesmo que compre sem prescrição, tem gente que tem constipação intestinal, ou tem diarreia, mas que limpa, limpa. Né? Então comecei a fazer essas coisas, eu entrava já não tinha dor de cabeça. Eu descobri depois, estudando materiais de médicos, nem cristãos, que parte da dor de cabeça, da tontura também dos primeiros dias é a baixa repentina de sal, desequilíbrio eletrolítico. Né? Então eu digo para as pessoas, ó, pelo menos nos primeiros 3 dias, botar um pouco de sal na água, aquela água da salmoura da azeitona. Dificilmente a pessoa fazendo uma desintoxicação e não dando esse choque da baixa repentina, ela vai ter dor de cabeça. A turma fala assim, ainda tem fome. Eu digo, é verdade, os primeiros 3 dias vai ter fome. Né? Então, na semana de preparação, o que eu faço? Eu tiro todo o carboidrato. Porque qual é a dinâmica? Nossa fonte principal de energia é a glicose. Você parou de comer a glicose, então não importa se cortou só o carboidrato, que é a fonte de glicose, ou se parou de comer tudo. Parou de entrar energia, o corpo vai para uma fonte alternativa. Glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. Essa segunda fonte ela vai durar no máximo 3 dias. Em 3 dias acabou. Aí o organismo muda a chave e ele entra na tal da cetose, que é a queima de gordura que libera o corpo cetônico. Então os médicos chamam assim. A partir do momento que você entrou em cetose, a energia ela vai melhorando, estabilizando. Né? Mas vai levar alguns dias para você sentir assim, poxa, eu tenho energia, a fome vai embora. Até o 5º dia, alguns falam que tem vontade de comer. Mas depois isso passa. É como se a cada dia você acordasse com aquela sensação, eu já comi, eu não tenho fome, eu não tenho apetite. Né? Tem hora que tem vontade. Eu teve um jejum que todo dia eu lembrava de pastel de queijo. Todo dia. Né? E naquela hora eu falei, cara, não preciso disso, não é meu propósito. Não, e nem é uma coisa que eu consuma muito. Eu não sei o que aconteceu. Né? O primeiro jejum ficava falando para mim assim, eu tenho o resto da vida para comer, eu tenho o resto da vida para comer. Mas às vezes a pessoa pode ter. Mas passou ali os 7 dias, para mim é tudo igual. Por quê? Já aconteceu a limpeza, você já entrou em cetose, então não tem muitas variações. O que tem é que as pessoas vão descobrir essa questão da fraqueza. Ah, não tem fraqueza? Eu digo, tem fraqueza, mas a fraqueza não é falta de energia. Então você parou de comer, o seu metabolismo baixou. Quem para de comer, normalmente para de se exercitar ou de movimentar exageradamente. Então o metabolismo baixa mais. Depois você entrou em cetose, o organismo está em modo de sobrevivência. Está usando sua reserva até que volte a entrar. O organismo, de forma inteligente, mapeou lá, o metabolismo está baixo, ou seja, está precisando de pouca energia, ele entrega pouco. Então esse é o ponto que as pessoas têm que entender. A tontura do jejum prolongado não é falta de energia, é economia. É que nem o celular. A bateria está acabando, ele entra no modo de economia, não vai deixar acender a tela toda para não acabar depressa. Tem que durar mais. É algo parecido. Então eu li um material de um médico, que eu cito no livro do jejum, um canadense, ele tem uma clínica que trata os pacientes com jejum. Ele dizia, você tem que exercitar. Se quiser ter energia em jejum prolongado, tem que exercitar. E aí parece um paradoxo. Né? Porque assim, as pessoas falam, cara, mas você tem energia para treinar? Eu falo, não, eu tenho energia porque eu treino. Porque se eu ficar parado, o corpo vai acomodar, vai entrar no modo de economia e não me entrega energia. Então, outro dia alguém falou, agora o Subirá está pregando que a gente é obrigado a treinar. Eu falei, gente, não é isso que eu falei. Eu só estou dizendo o seguinte, se alguns de vocês que pretendem fazer jejum prolongado com frequência vão manter certas atividades, né? Outro dia alguém, mas jejum é só retirado. Eu falei, cara, não é o que você vê com o Daniel nos 21 dias. Aliás, acredita-se que o jejum parcial provavelmente se deveu ao fato de ele estar ainda envolvido e com atividades ligadas, né, ao governo. É lógico que quando a gente tem todo o tempo para se retirar, a qualidade do jejum é melhor ainda. Mas eu não entendo essa mente extremista. Não, mas se eu não puder orar o dia inteiro no jejum. Eu falo, gente, um jejum prolongado de vários dias, você dorme. Você não está orando quando dorme? E você não vai deixar de fazer mais tempo. Então, é uma coisa extrema que eu digo, não precisa ser desse jeito. Né? O cara falou, mas quando eu estou trabalhando, eu não estou orando. Eu falei, bom, primeiro orar e sem cessar, você talvez não entendeu, tem algo mais. Mas só de você orar os intervalos da reunião, do trabalho, da refeição, você pega aquilo, esse tempo, deixa entretenimento de lado quando chego em casa. Então, quer dizer, você subiu o nível de oração, mesmo que não esteja orando às 24 horas, vai fazer diferença. Mas a gente imaginou um monte de coisa que no final acaba virando desculpa para a gente não fazer o jejum. Né? Então, assim,
Agora, sobre exercício, eu falo, pessoal, se for fazer, começa devagar, porque o médico explica que isso eles chamam de homeostase, é a capacidade de adaptação do corpo. Então, quando eu comecei a treinar, fiz o primeiro teste, eu já estava 8 dias em jejum. Então, eu ia começar o dia seguinte, no 9º. Meu médico falou, ó, devagar, treino leve. Aí, o segundo dia de treino, que já era o 10º do jejum, eu subi um pouco, mas ainda abaixo. Terceiro dia de treino, que era o 11º, treinei normal, porque eu estava me sentindo bem. O 4º dia de treino, que era o 12º, era um domingo. Eu tenho 4 cultos em Curitiba. Então eu brinquei, só com os 4 cultos é uma canseira. Às vezes você termina o 4º culto, chama Jesus de Genésio, né? A cabeça cansada. Aí aquele dia, depois dos 2 primeiros da manhã, eu falei, eu vou treinar. E eu treinei 2 horas. Treinei 1h30. O personal da igreja que me acompanha, ele falou, eu vou embora, eu não vou ser parte disso. O senhor já treinou acima do peso, chega, não precisa. Ele falou, eu vou embora. Quando eu fui embora, eu fiz uma meia hora de cardio pesado. E assim, eu tinha energia, né? Então assim, mas eu fui lentamente. Um pastor da minha equipe ficou os primeiros 5 dias parado, no sexto ele quis fazer um pedal. Pode dar tela preta. Né? Então assim, mesmo quem vai exercitar de forma lenta, não tem experiência com treino. Outro dia um cara falou, não, porque eu sou um super maratonista. Eu falei, meu amigo, eu não sei nem conversar. Você procura médico, você procura... Eu não posso falar. Sim. Um outro falou assim, não, eu faço triatlon. Eu falei, você nada onde? No mar. Eu falei, não faça isso. Quer dizer, se te dá um apagão nadando lá mesmo. Né? Então, assim, eu não estou falando de manter alta performance. Eu só estou falando de manter saúde. Sim. Aliás, o treino na semana da preparação, nos primeiros dias, quanto mais você transpira, também ajuda na desintoxicação. Mas a pessoa pode ter atividade moderada, eu vou andar todo dia. Né? Mas se não tiver fazendo todo dia, ela pode não ter o resultado. Então, minha esposa, ano passado, ela estava no 6º dia de jejum, mas ela estava treinando assim, um dia sim, 2 não. Então, acho que ela tinha feito só 2 dias de treino, o corpo não estava adaptado. E aí, um dia ela estava se sentindo tão bem, que ela até esqueceu que estava em jejum, ela levantou do sofá de um pulo. Ela desmaiou. Né? Acordou no chão, porque o organismo não entrega, ele lê o metabolismo, não precisa. Então, você faz um movimento rápido, ele entrega pouco. E é essa coisa que deixa as pessoas preocupadas. Então, assim, eu falo, tá no jejum prolongado, sempre, por precaução, levante devagar. Eu, desde que comecei a treinar, nunca mais tive tontura em jejum prolongado. Mas eu falo pro pessoal,